Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever, deixar o seu like, comentar bastante, aquela coisa toda, colocar um coração amarelo, um balão do It, pra ajudar aqui a tia, né? E caso vocês tenham uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. E se preparem, porque o caso de hoje ele é insano, surreal, muito doido e pesado. Então eu não recomendo ele pra todo mundo. Tem algumas coisas bem bizarras, mas não tem tantos detalhes assim grotescos que não dê pra vocês ouvirem ou que vocês vão se sentir mal depois, acredito eu. Mas se você tá passando por uma fase difícil, você não tá muito afim de ficar ouvindo esses relatos assim tão pesados, esse vídeo eu não recomendo muito. Pula pro próximo, para um vídeo de desaparecimento, alguma coisa um pouco mais misteriosa, porque esse aqui é um caso solucionado e é um caso de um serial killer. Então, chega de lá e vamos pro caso de hoje. John George Hay nasceu no dia 24 de julho de 1909 na cidade de Stamford, na Inglaterra, e era filho de John Robert e Emily Hay. Ele foi criado no distrito de Outwood, em West Yorkshire, e os seus pais participavam dos Irmãos de Plymouth, que basicamente era um grupo de cristãos protestantes e extremamente conservadores. Dito isso, os seus pais eram absurdamente rígidos e o seu pai acreditava que tudo era mal, o mundo exterior era mal, então meio que ele praticamente isolou toda a família. John e Emily estavam casados há 11 anos quando eles tiveram John Hay. Sim, o pai e o filho têm o mesmo nome, era uma coisa muito comum antigamente. E John, o filho, só nasceu quando Emily estava com 40 anos de idade. Então, como é de se imaginar, quando ele nasceu, eles imaginavam que ele era o seu pequeno milagre. Afinal, se hoje em dia com 40 anos já é difícil, imagine em 1909, há muito tempo atrás. Mas infelizmente, pouco tempo após o nascimento do filho, John Robert acabou perdendo o emprego. Isso fez com que a família sofresse bastante financeiramente, chegando ao ponto que eles tiveram que pedir dinheiro emprestado para parentes e amigos. Mas algum tempo depois, ele conseguiu um emprego e foi nesse momento que eles se mudaram para Outwood. Por conta da religião dos pais, John sempre teve uma infância muito solitária. Ele não tinha permissão para sair, para brincar com os amigos, ele não tinha permissão para jogar esportes, que querendo ou não é uma forma, principalmente para meninos, que meio que ajuda eles a se agruparem, se tornarem amigos, criarem ali uma certa amizade. E John nunca teve isso. E só para vocês terem noção, o seu pai tinha uma cicatriz meio azulada na testa. E ele disse para o seu filho, quando ele ainda era uma criança, que aquela era a marca do demônio. E de acordo com ele, Deus havia lhe dado aquela marca porque quando ele era jovem, ele cometia muitos pecados. Então agora ele tinha que carregar ali a tal marca. Com isso, ele disse para John que se ele pecasse, se ele fizesse qualquer coisa errada, ele também ficaria com a marca e todo mundo saberia que ele tinha a marca do demônio. Enfim, e o único motivo pelo qual a sua mãe não tinha era porque ela era um anjo. Pois é. Eu nem preciso dizer a vocês o trauma que isso criou no pequeno John. Ele era uma criança e ter que ficar ouvindo tanto isso quanto ter que viver solitário, sem ninguém, sem amigos, sem uma vida infantil normal. Então ele sempre ficava ali se olhando no espelho para ver se a marca aparecia.
Só que com o tempo ele começou a fazer algumas coisas. Ele começou a mentir ali, mentir aqui, fazer uma coisinha errada aqui, outra coisinha errada ali. E ele percebeu que a tal marca nunca aparecia. Só que como ele era uma criança, ele não imaginava que realmente não existia uma marca do demônio, mas sim que ele meio que tinha ali um passe livre para fazer o que ele bem quisesse, porque ele tinha a proteção tanto do seu pai quanto de Deus. Como John vivia isolado de todo mundo, principalmente após o seu pai construir uma cerca bem alta ao redor de toda a sua casa, como eu falei, ele não tinha amigos. Então, como uma forma de ter com quem conversar ou ter qualquer tipo de companhia, John passou a se apegar bastante aos animais, chegando ao ponto em que ele dava sua própria comida para o cachorro do vizinho. E definitivamente ele não era o tipo de criança que costumava desobedecer os pais ou entrar em algum tipo de problema, mas quando ele entrava, de acordo com ele, a sua mãe costumava batê-lo com a sua escova de cabelo. E novamente, de acordo com ele, ela batia tão forte que chegava a sangrar e em seguida ela lambia o sangue. Uma coisa que o pequeno John foi desenvolvendo ao longo dos anos foi a sua enorme e grandiosa habilidade de mentir. Geralmente eram pequenas mentiras apenas para fingir para os pais que ele era realmente aquela criança perfeita, o filho perfeito que eles tanto queriam, que era super educado, carismático, charmoso, só tirava notas boas na escola e acreditava em todas as suas crenças. Só que uma coisa que John fazia era fingir bastante, né? Como eu falei, ele adorava mentir. Então, até na escola, ele mentia. Ele não estudava, ele basicamente abria um livro e ficava olhando para aquele livro por várias horas, fingindo que ele estava estudando. E a sorte dele era que ele era bem inteligente. Então, ele realmente não precisava estudar, que ele ia tirar notas boas de qualquer jeito. Mas no futuro, ele utilizaria essas suas habilidades de mentir bastante para algumas outras coisas não tão legais assim. Não que mentir para os seus pais seja legal, não é, mas era uma coisa meio que apenas para ele não decepcionar os pais e não para realmente fazer mal a outras pessoas, que era o que ele faria em breve. Visto que ele vivia nesse mundo extremamente protegido pelos pais, onde ele passava, digamos que 60% do tempo em casa, os outros 30% na igreja e os últimos 10% na escola, John começou a ter que encontrar formas ali de se entreter. Então ele decidiu aprender piano e não demorou muito tempo até que ele fosse, basicamente um gênio da música clássica. Ele chegou a ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Queen Elizabeth Grammar School e outra para a Catedral de Wakefield, onde se tornou um dos meninos do coro. A partir daí, ele começou a ter ali uma certa confusão em relação às religiões, porque a religião da Catedral de Wakefield era oposta à religião dos irmãos de Plymouth, meio que um se contradizia ao outro, e os seus pais só deixaram ele frequentar a catedral porque eles acreditavam que seria muito bom para sua educação. Porém, mais tarde, John disse que essa época foi extremamente confusa para ele, porque ele não sabia no que acreditar, se ele acreditava aqui, em casa, o que ele já estava acostumado, o que ele via sempre e que, por sinal, ele odiava, ou se ele acreditava desse outro lado, que era bem diferente, era meio que um mundo novo para ele, né, um novo leque de possibilidades. Em 1926, ele se formou no ensino médio e então conseguiu um emprego como aprendiz em uma empresa de engenharia automotiva chamada Apple Yard. Mas como John achava o trabalho muito sujo, ele acabou ficando lá por apenas um ano e depois passou a trabalhar no departamento de educação no concelho de Wakefield, mas novamente não gostou do emprego e se demitiu um ano depois. Mais tarde, ele conseguiu um emprego em uma empresa de seguros de motores, onde aprendeu um pouco sobre finanças. E tudo parecia estar indo muito bem, pelo menos até os seus 21 anos de idade, quando foi descoberto que ele estava roubando o dinheiro da empresa. Então ele se demitiu antes que as coisas piorassem e no fim ninguém nunca prestou queixas contra ele. Em 1934, John parou de frequentar a igreja dos pais e pouco tempo depois conheceu uma mulher chamada Beatrice Hammer, de 21 anos de idade. No mesmo ano, no dia 6 de julho, os dois se casaram, mesmo que eles mal se conhecessem na época. Tudo bem que antigamente as pessoas costumavam casar com muita rapidez,
Mas, nesse caso, nenhum dos pais, nem os pais de Beatrice, nem os pais de John aprovavam todo o casamento. E meio que Beatrice gostou de John por conta do seu charme, né, da sua habilidade ali de encantar as pessoas, porque ele mentia bastante, então ele meio que fingia um papel que ele não era. E além disso, ela achava que ele era rico, então quando ele fez o pedido, ela aceitou. Já pra John, o único motivo dele se casar era porque nessa época a única forma de você sair da casa dos pais era se casando, e também porque ele achava que ela era rica. Quer dizer, ela era rica, mas todo o seu dinheiro vinha mais dos pais, não era um dinheiro realmente dela, então ela não poderia meio que sustentar os dois, ele também precisava trabalhar para isso. E como eu falei, ela achava que ele era rico, só que nós sabemos que John não era rico. Então, para conseguir financiar sua nova vida de casado, ele decidiu colocar todo o seu conhecimento sobre venda de carros para forjar documentos fiscais e de propriedade de veículos. E essa ideia ele teve porque ele viu em um jornal onde um cara tinha feito isso e ele tinha conseguido, assim, muito dinheiro, só que ele foi pego, ele foi preso. E John acreditava que ele era muito inteligente, que ele era mais inteligente que todo mundo e que ele definitivamente não iria para a prisão. Basicamente, ele fingia ser uma outra pessoa, então comprava o carro, pagava apenas a primeira parcela e depois desaparecia como se nada tivesse acontecido. E mais tarde, quando a pessoa que vendeu o carro a ele ia procurá-lo para que ele pagasse as outras parcelas, aquela pessoa simplesmente não existia. E enquanto isso, John conseguia vender o veículo pelo valor total. E acreditem ou não, isso deu certo por muitos meses. Mas, um tempo depois, ele foi descoberto, então ele foi preso ainda em 1934. E quando ele estava na prisão, Beatrice descobriu que ela estava grávida e ela chegou a dar à luz a uma filha. Só que como Beatrice não queria cuidar da filha sozinha, porque naquela época, 1920 e tantos, era um grande tabu você cuidar de uma criança sozinha e não ter ali um homem cuidando da família, aquela coisa toda. Beatrice decidiu colocar a filha para adoção e pouco tempo depois ela também se divorciou de John. Só o que acontece? John foi preso, ele se divorciou e a sua filha foi colocada para adoção. Tudo isso em menos de um ano. E a sua religião definitivamente não aprovava nada disso e muito menos a sua família. Então ele meio que foi expulso de ambos, mas depois de um tempo a sua família o perdoou, portanto que ele conseguisse reconstruir a sua vida de forma honesta. Após cumprir a sua sentença de 15 meses, ele realmente tentou reconstruir a sua vida. Ele chegou a abrir uma lavanderia a seco com um amigo. E assim, estava tudo indo perfeitamente bem. Eles estavam ali começando a crescer, estava começando a dar certo, até que o seu amigo morreu em um acidente de carro. E como John sabia que ele não conseguiria dar conta de tudo sozinho, ele acabou vendendo a empresa. Foi então que ele falou: cansei, vou me mudar. Então ele foi para Londres em 1936 para tentar realmente recomeçar tudo novamente. Só que a esse ponto, depois de fracassar uma vez, ele decidiu que ele não queria mais ser honesto. De acordo com ele, não fazia sentido você trabalhar tanto e receber pouco, meio que ficar sofrendo ali com aquilo, sendo que tinha uma vida ali muito mais fácil, onde você simplesmente poderia roubar dinheiro de outras pessoas que trabalharam bastante, ou não, mas enfim, e seguir a sua vida com aquele dinheiro roubado, porque seria um caminho muito mais fácil e você com certeza conseguiria ser rico com muito mais facilidade. Então, quando ele chegou em Londres, ele conseguiu um emprego de motorista para um homem chamado William Donald McSwan e os dois se tornaram até amigos. Mas, no começo, o plano de John era se infiltrar ali na família, conseguir roubar dinheiro deles e depois vazar, considerando que a família McSwan era podre de rica. Mas o seu plano meio que falhou porque ele se envolveu demais, ele realmente gostou muito da família e ele e o William se tornaram muito amigos. Ele chegava a visitar os seus pais, conversar com eles e até coletava o dinheiro que o William coletava das propriedades dos pais com ele. Então, por conta disso, ele desistiu desse plano e preferiu continuar tendo os McSwan como amigos ao invés de inimigos. Mas ele queria dinheiro. Ele sempre queria muito dinheiro, nunca era o suficiente, vocês vão perceber isso com o tempo. E não demorou muito até que ele se demitisse do trabalho com a família McSwan, que ele meio que era o motorista deles, mas não era só motorista, ele fazia
várias pequenas coisas, era como se ele fosse um faz-tudo, mas principalmente o motorista, né, acompanhando principalmente o William pra lá e pra cá. E quando ele se demitiu, ele decidiu que ele queria criar o seu próprio negócio. Outra vez. Com isso, ele começou a se passar por um advogado chamado William Adamson, que era um advogado real e muito famoso, e começou a vender várias ações falsas, que, de acordo com ele, vinham de clientes muito ricos que haviam morrido. E por incrível que pareça, isso funcionou por um bom tempo. Ele abriu um negócio, uma loja, né, um escritório de advocacia em uma cidade, começava a atrair vários clientes, esses clientes davam cheques para ele, então ele pegava os cheques, pegava sua mala, ia para outra cidade e fazia a mesma coisa, e dessa forma ele conseguiu muito dinheiro. Mas claro que a lei chegaria até ele e eventualmente ele acabou sendo preso, e novamente lá estava ele dentro da prisão. E dessa vez ele foi condenado a 4 anos. Apenas um ano após ficar livre, ele foi preso mais uma vez pelo mesmo motivo, mas agora ele fez uma promessa a si mesmo que essa seria a sua última vez na prisão e que a partir daquele momento em diante ele seria mais esperto em seus esquemas de fraude. Das próximas vezes, os seus alvos seriam apenas mulheres mais velhas, porque, de acordo com ele, eram elas que tinham todo o dinheiro de verdade. Mas, além disso, ele também se arrependia de ter deixado as suas vítimas vivas, porque dessa forma, mais tarde elas consigam acusá-los. Ou seja, para ele precisava encontrar uma forma de se livrar delas sem deixar muitos rastros. Afinal, ele queria roubar todo o dinheiro que ele conseguisse. Para isso, ele passou boa parte do seu tempo na prisão, dentro da biblioteca, e acabou descobrindo sobre um assassino francês chamado Georges Alexander Sarret. E é aqui que entra uma parte essencial para o caso de hoje. Acontece que Sarret, que era um químico, tinha se livrado dos corpos de suas vítimas com ácido. Mas John precisava testar isso para ver se realmente dava certo e para ver quanto tempo levaria para que ele conseguisse dissolver um corpo humano. Então ele conseguiu um emprego na oficina de metalúrgica da prisão, porque lá ele conseguia ter um certo acesso a ácido, apesar de que era um acesso muito pequeno, eles não tinham muitos ácidos, né, por um motivo um pouco óbvio. Eles estavam na prisão com um monte de assassinos e pessoas perigosas. E por conta disso, John ia pegando cada vez, né, toda semana um pouquinho do ácido, que era ácido sulfúrico, e ia guardando na sua cela, mas obviamente não podia testar em humanos. Então ele começou a pegar ratos da prisão. E quando ele conseguiu 3 ratos e quando tinha a quantidade perfeita ali para que ele conseguisse fazer os seus experimentos, ele começou a fazê-los nesses ratos. E no fim, ele descobriu que levou cerca de 30 minutos para que o ácido conseguisse dissolver completamente ou quase completamente um rato. E ele imaginou que para um ser humano, né, uma pessoa, levaria cerca de 1 a 2 dias. E por fim, para que seu plano ficasse ali perfeito, tudo certinho, ele começou a estudar as leis da Inglaterra, também dentro da biblioteca, e foi lá onde ele descobriu um certo termo, corpus delicti, ou seja, corpo de delito. Basicamente, a lei britânica dizia que se um corpo não fosse encontrado, uma pessoa não poderia ser acusada de assassinato. Quer dizer, não era bem assim, mas John não se deu o trabalho suficiente de pesquisar ainda mais. Para ele, aquilo ali já era o suficiente, então ele entendeu que se não tivesse um corpo, ele não poderia ser preso. E agora, em sua mente, ele tinha o plano perfeito. Em 1940, John foi libertado da prisão e, de acordo com ele, devido a todo o seu isolamento quando ele ainda era uma criança e o medo de ser condenado pelos seus pecados, fez com que ele tivesse pesadelos constantes na infância. E em 1944, após um acidente de carro, esses pesadelos voltaram ainda mais fortes e neles ele basicamente via uma floresta de sangue. Ele chegou a dizer o seguinte: vi diante de mim uma floresta de crucifixos que gradualmente se transformavam em árvores. A princípio parecia ser orvalho ou chuva pingando nos galhos, mas ao me aproximar percebi que era sangue. Toda a floresta começou a se contorcer e as árvores, escuras e eretas, a escorrer sangue. Um homem saiu de árvore em árvore pegando o sangue e quando o copo estava cheio, ele se aproximou de mim. Beba, ele disse, mas eu não conseguia mexer. E esses pesadelos se tornariam algo extremamente importante para o que ele faria no futuro.
Pouco tempo após sair da prisão, ele alugou uma pequena oficina na Gloucester Road e foi lá onde ele começou a guardar ácido para que em breve ele pudesse colocar o seu plano em ação. Mas demoraram 4 anos até que ele conseguisse experimentar o seu projeto. Em 1944, John estava morando em um hotel chamado Onslow Court Hotel, que ficava em Queensgate, visto que naquela época era bem comum que as pessoas solteiras ou mais velhas fizessem isso. E ele era visto como sendo um homem muito inteligente e bem educado e tinha a reputação de ser um inventor e empresário. Em uma certa noite do mesmo ano, John decidiu tomar um drink em um pub que ficava perto da sua oficina, chamado The Goat Tavern, que ficava em Kensington. E lá ele encontrou um velho amigo que era ninguém mais, ninguém menos do que William Donald McSwan. Que, caso vocês não lembrem, era aquele amigo que ele fez quando ele foi trabalhar para sua família, a família McSwan, como motorista, como faz tudo. E também, caso vocês não lembrem, a família McSwan era extremamente rica. Assim que eles se reencontraram, os dois voltaram com a amizade que tinham antes, e William até fez questão de fazer encontros entre John e os seus pais, Donald e Amy McSwan, que recentemente tinham investido muito dinheiro em algumas propriedades de Londres que eram administradas pelo filho. Na mesma hora que John descobriu sobre isso, ele ficou bem interessado e agora ele queria aquilo para si mesmo. Então, no dia 9 de setembro, ele convidou William para um drink no The Goat e lá ele ficou enchendo o amigo de vinho antes de finalmente conseguir atraí-lo para sua oficina na Gloucester Road, que ficava muito perto dali. Pouco tempo depois de chegarem na oficina, enquanto William estava mexendo em algumas coisas, conhecendo a oficina onde o seu amigo trabalhava, John se aproveitou que ele estava distraído, pegou a perna de uma mesa de pinball e o atingiu na cabeça diversas vezes até que ele não estivesse mais respirando. E depois ele saiu, foi para o seu hotel e dormiu como se nada tivesse acontecido. E de acordo com ele não sentiu nada, nenhum remorso, nenhuma tristeza, absolutamente nada, após ele matar o seu melhor amigo. Então, no dia seguinte, ele voltou para a oficina, porque ele precisava se livrar do corpo. E, surpreendentemente, de acordo com ele só pensou no ácido depois do assassinato. Ele não tinha pensado nisso antes, o que eu acho bem esquisito, considerando que ele estava estocando ácido sulfúrico há meses, ou melhor, há anos. E quando ele percebeu que essa seria a escolha mais óbvia, ele ficou bem feliz consigo mesmo. E rapidamente ele colocou o corpo de William dentro de um barril e em seguida encheu o barril de ácido sulfúrico e deixou o processo sendo feito. Quando ele voltou 2 dias depois, tudo tinha andado perfeitamente bem, todo o corpo tinha sido dissolvido. Então ele só pegou aquele líquido, lama, não sei, era meio que uma consistência meio esquisita, e jogou tudo no bueiro. E depois ele seguiu sua vida plenamente e começou a pensar no segundo passo, que era descobrir o que ele diria para os pais de William. Na mente dele, ele acreditava que tinha cometido o crime perfeito. Com isso, ele foi até a casa de Donald e Amy McSwan e disse a eles que William havia sido recrutado para a Segunda Guerra Mundial, só que ele não queria, lutar na guerra, então ele decidiu viver sua vida fugindo e por conta disso ele estava na Escócia. Só que, obviamente, como ele estava como um fugitivo, ele não podia manter contato com ninguém, a não ser com John. E a partir daí, os pais de William começaram a dar dinheiro para John, para que John enviasse para o filho na Escócia, já que ele estava lá. E depois John começou a dizer, contar para Donald e Amy que ele estava sofrendo financeiramente, que a vida não estava sendo fácil para ele, que estava tudo muito difícil. Então, como Donald e Amy o consideravam como parte da família, eles realmente gostavam muito de John, eles o contrataram para trabalhar onde William costumava trabalhar, que basicamente ele ia nas propriedades que a família tinha, que eram muitas, tinham parques, tinham casas grandes, tinham mansões, enfim, eram realmente muitas coisas, muito ricas. E então John teria que ir nessas casas, coletar o aluguel e depois dar o dinheiro para os pais de William. Obviamente ele ficava com uma certa porcentagem, que era uma porcentagem aparentemente muito boa. Só que para John isso não estava suficiente. Ele estava vivendo uma vida assim muito boa, tendo um monte de coisa luxuosa,
aproveitando tudo do bom e do melhor, e chegou até a comprar um novo carro e renovou todo o seu guarda-roupa para ternos de alfaiataria, mas para ele, obviamente, não estava o suficiente. Ele tinha percebido que todo o dinheiro, o real dinheiro, né, aquela grande quantidade, vinha de Donald e Amy, das propriedades que eles tinham. E depois de um tempo começou a surgir um certo problema. A guerra acabou. E se a guerra tinha acabado, William não tinha mais motivo para se esconder na Escócia, e agora os seus pais estavam começando a ficar preocupados e John sabia que não demoraria muito até que eles começassem a suspeitar de alguma coisa. Então, em julho de 1945, John disse a Donald e a Amy que William estava voltando da Escócia e que ele queria se encontrar com os pais, só que como ele era um fugitivo ainda estava meio que vivendo essa vida, eles teriam que ir um de cada vez, teria que ter uma certa distância ali de tempo, um período de tempo entre uma visita e a outra para que ninguém suspeitasse de nada. E acontece que esse encontro, essa reunião familiar aconteceria em sua oficina na Gloucester Road. Porém, como nós sabemos, William não estava em lugar nenhum porque ele estava morto. Então, quando Donald entrou primeiro e viu que o seu filho não estava em lugar nenhum, antes mesmo que ele conseguisse perceber direito, a gente não sabe muito bem como era a oficina, parecia uma oficina pequena, então acredito que rapidamente ele percebeu que o filho não estava ali. Então, John pegou a perna da mesa de pinball e o acertou na cabeça diversas e diversas vezes. E mais tarde, quando Amy também chegou no local, ele fez a mesma coisa com ela. Só que diferente do primeiro assassinato, dessa vez John decidiu que ele iria seguir as ordens dos seus pesadelos. Lembram da floresta de sangue, onde uma certa pessoa aparecia com um copo de sangue e o mandava beber? Então, foi isso que ele fez. Ele encheu um copo de sangue com o sangue de Donald e o sangue de Amy e depois ele bebeu absolutamente tudo. Aparentemente ele também fez isso com o William, mas eu não tenho muita certeza. Algumas fontes dizem que após o assassinato com William, ele saiu, foi dormir, enfim. E quando ele voltou, antes de colocá-lo no barril de ácido, ele cortou a sua garganta, encheu um copo de sangue e bebeu o copo de sangue. Quando Donald e Amy McSwan estavam mortos, ele colocou seus corpos dentro de barris, que mais tarde ele os encheu com ácido. E alguns dias depois, 1 ou 2 dias depois, ele voltou, estava tudo dissolvido, com aquela lama de partes corporais, e colocou tudo no ralo e seguiu sua vida novamente, como se nada tivesse acontecido. E para explicar para todo mundo porque os dois tinham desaparecido, do nada, ele disse que eles tinham decidido, realmente do nada, a se mudarem para os Estados Unidos e que agora todos os cheques de todas as propriedades deveriam ser entregues para uma suíte no Onslow Court Hotel. Coincidentemente, a mesma suíte em que ele morava. Além disso, ele falsificou a assinatura de William e conseguiu a procuração de todos os seus bens. E com isso, ele vendeu todas as suas propriedades em Londres e se livrou de vários títulos e de todos os pertences da sua casa, arrecadando quase 4 mil euros no total, que seria equivalente a 170 mil euros hoje em dia, que é quase 950 mil reais. Então, assim, era muito dinheiro, principalmente para aquela época. Mas calma, tinha outro problema. John poderia ser um homem extremamente inteligente para enganar as pessoas, só que definitivamente ele não era nem um pouco inteligente em relação à educação financeira e ele não sabia guardar o dinheiro. Agora que ele estava completamente rico, ao invés de, investir uma parte e gastando aos poucos, fazer escolhas inteligentes, ele fez escolhas bem burras e foi gastando tudo como se não houvesse amanhã para poder ostentar essa vida, que definitivamente não era uma vida para ele, porque o dinheiro não era dele. E ele também gastava esse dinheiro, ostentando ali com a sua nova namorada, que era uma mulher chamada Bárbara. E ele também gostava de jogos de azar, que por sinal te deram muito azar. Em 1947, todo esse dinheiro já estava acabando e ele até conseguiu se segurar um pouco com alguns pequenos golpes aqui e outros ali, mas a esse ponto ele precisava de um outro grande golpe para manter o estilo de vida que ele tanto gostava. E para isso, ele precisava olhar um pouco mais para a alta sociedade de Londres.
Foi então que ele conheceu um homem chamado Dr. Archibald Henderson e sua esposa Rose Henderson. Então, vamos falar sobre eles. Archibald Henderson nasceu no dia 20 de julho de 1897, sim, há muito tempo atrás, em um subúrbio de Glasgow chamado Patrick. O seu pai trabalhava em um banco enquanto a sua mãe era dona de casa. Ele estudou na Glasgow High School e depois se juntou à vida militar. Mais tarde, ele começou a frequentar a Universidade de Glasgow, onde estudou medicina e se formou em 1928. 2 anos depois, ele se casou com uma mulher chamada Frances Dorothy Orr, mas parece que o relacionamento não era dos melhores. Aparentemente, ele não a tratava bem, não sei se ele chegava a ser fisicamente abusivo, mas definitivamente ele era abusivo em um certo ponto. E pelo fato de Frances vir de uma família muito rica, ele basicamente se sustentava com o dinheiro dela, sendo que ele era formado em medicina, mas ele estava assim 0% interessado em seguir essa carreira, pelo menos nessa época. E ele adorava gastar o dinheiro dela com apostas de cavalos, jogos, bebidas, e ele tinha um temperamento um tanto quanto volátil. Um tempo depois, ele conheceu Rosalie, mais conhecida apenas como Rose, em Londres. Rose frequentou a Pendleton High School em Lancashire e se formou aos 16 anos de idade. Em seguida, a família se mudou para Londres e ela passou 2 anos estudando habilidade de escritório na Pitman's College e passou mais 2 anos trabalhando como secretária em uma empresa. Em 1926, ela chegou a participar de um concurso de beleza e depois ficou viajando com o pai e com o irmão. E ela falava francês e alemão. Mais tarde, ela se casou com um homem chamado Rudolph Arnold Heron, mas em um certo momento ele viajou para a França a trabalho, ficando lá cerca de 6 semanas. E quando ele voltou, Rose lhe apresentou Archibald Henderson, que aparentemente tinha lhe acompanhado em várias festas em sua ausência. Depois disso, os 3 começaram a sair com bastante frequência, mas não se enganem, Rudolph não gostava de Archibald, mas não porque ele achava que ele estava tendo um caso com sua esposa, pelo menos por enquanto, mas porque ele achava Archibald burro. Mas na verdade sim, os dois estavam tendo um caso e quando Rudolph descobriu isso, ele pediu o divórcio. Em 1937, a esposa de Archibald acabou falecendo, aparentemente por causas naturais, porém a família dela acreditava que tinha sido um homicídio. Então fica aí o questionamento. Mas caso vocês queiram aí alguma informação para conseguirem chegar a uma teoria, não sei, todo o dinheiro dela foi para quem? Archibald Henderson. Então, querendo ou não, ele teria ali muito a ganhar com a sua morte. E assim ele também poderia ficar livre, leve e solto para ficar com Rose, a mulher que agora ele amava. Tanto que no ano seguinte eles se casaram e depois disso eles começaram a comprar vários imóveis e ficaram podres de ricos. E foi dessa forma que eles conheceram John Haig. Quando ele percebeu que os dois eram muito ricos, ele fingiu estar interessado em uma casa que eles estavam vendendo e até conseguiu fazer com que o casal gostasse dele após ele ficar se exibindo com todo o conhecimento de música clássica que ele tinha. Só para vocês terem noção, Archibald e Rose ficaram tão impressionados com a sua habilidade ali que eles o convidaram para tocar piano na abertura da sua nova casa, meio que tipo uma recepção para receberem ali os novos amigos em uma casa super chique, enfim, super rica. E foi nesse dia, no dia dessa festa, que John foi até o quarto do casal e roubou um revólver que tinha no baú do quarto. Isso porque ele já sabia que Archibald gostava de armas e que ele tinha uma coleção bem grande, então ele imaginou que se ele roubasse um revólver, ele não perceberia. E sinceramente eu acho que ele não percebeu. No ano seguinte, 1948, John começou a se infiltrar ainda mais na vida dos dois. Eles realmente viraram muito amigos, ele sabia assim basicamente tudo, todos os imóveis que eles tinham e até mesmo os investimentos que eles faziam. E ele também foi se infiltrando ali no ciclo social dos dois. Enquanto isso, ele decidiu alugar uma outra oficina, dessa vez em Crawley Road, em Sussex, que era um pouco mais afastada de Brighton, que era onde o casal morava, mas tudo bem, ele iria dar um jeito. E ele não perdeu tempo nenhum antes de começar a preencher o local com ácido e barris. E uma coisa que eu não expliquei é como que ele conseguia esses ácidos assim com tanta facilidade.
Acontece que, naquela época, obviamente, ele não poderia ir em uma loja e falar, pô, me dá uns ácidos aí, velho, uns ácidos sulfúricos pra eu dissolver uma galera. Claro que não. Então, ele teve que criar uma empresa, ele realmente tinha uma empresa onde, acho que era uma empresa de engenharia, e então ele ligava para os fornecedores e pedia ácido, que mesmo assim não podia ser, tipo, uma grande quantidade de ácido, era uma quantidade ok. E aí ele ia comprando aos poucos, ia estocando, até ele ter o suficiente. No dia 12 de fevereiro de 1948, ele conversou com Archibald e disse que queria lhe mostrar uma nova invenção que havia criado na sua oficina. E assim que ele chegou lá, John o matou com a sua própria arma. Depois disso, ele levou Rose para o mesmo local, dizendo que o seu marido estava doente e estava perguntando por ela. Mas quando ela entrou na oficina, ela viu o corpo de Archibald e antes mesmo que pudesse fazer qualquer coisa, John também a matou. Agora, com os Hendersons mortos, ele drenou seus corpos, ele também bebeu um copo de sangue de cada um e em seguida colocou seus corpos dentro dos barris de ácido. Porém, quando ele voltou no dia seguinte, não sei se no dia seguinte ou se 2 dias depois, ele percebeu que o processo não tinha dado tão certo quanto tinha dado nas outras vezes, porque tinham ficado algumas partes de alguns corpos, né, partes humanas ali. Mas ele estava tão confiante, tão, né, se considerando invencível, o cara mais poderoso do mundo, que ele não se importou com isso. Então ele foi para a área fora da sua oficina e jogou tudo ali, esperando que os gatos se livrassem do resto. Como sempre, depois ele seguiu para sua parte de falsificação, onde ele conseguia pegar todos os bens. Ele conseguiu todos os imóveis de Archibald e Rose Henderson. E no total ele conseguiu arrecadar 8.000 euros. Que assim, hoje em dia seria quase 2 milhões de reais. Ele vendeu tudo, menos o carro e o cachorro, porque ele gostou do carro e ele gostou do cachorro, então ele quis ficar para si mesmo. Mas, obviamente, os dois tinham familiares e ele precisava dar uma desculpa ali para todo mundo, então ele começou a enviar várias cartas, mas só algumas, na verdade, porque as pessoas achavam apenas que ele era amigo deles, então ninguém ia desconfiar dele, especificamente. E ele disse para todo mundo que os dois tinham decidido sair, né, e ir embora, sair do Reino Unido, começar a vida em outro lugar, e que tinha deixado ele como responsável por todos os negócios do Reino Unido. Mas quando o irmão de Rose, que se chamava Arnold Burling, leu tudo isso em uma carta, ele não acreditou muito, para ele aquilo não fazia o menor sentido, então John teve que melhorar um pouco a história. Para isso, ele disse que Archibald, que caso vocês não lembrem, era um médico, tinha feito um aborto ilegal e que após isso, ele e Rose decidiram fugir para a África do Sul. E essa história até que funcionou um pouco, pelo menos por um tempo. Novamente, era de se imaginar que com todo o dinheiro que esse homem conseguiu, mais a experiência das vítimas anteriores, ele saberia lidar melhor com o dinheiro, investir melhor, gastar com menos velocidade e ser um pouco mais inteligente. Mas não, claro que não. Na verdade, eu acho que foi pior, considerando que ele conseguiu gastar quase todo esse dinheiro, 2 milhões de reais, em apenas 14 meses. Sim. Ele continuou com seus pequenos esquemas e a esse ponto, ele e a sua namorada, Bárbara, já estavam noivos. E em um certo dia, no final de 1948, um de seus carros foi encontrado no fundo de um penhasco após ele relatar um roubo. Só que ele chegou a levar Bárbara até lá e disse a ela que ele mesmo havia jogado o veículo apenas para conseguir receber dinheiro do seguro, o que acabou funcionando. Mas não era suficiente. Ele cada vez mais estava entrando em dívidas gigantescas e a esse ponto ele estava vivendo meio que com um empréstimo atrás de um outro empréstimo, criando ainda mais dívidas. E Bárbara, que não era burra nem nada, ela começou a desconfiar que tinha uma coisa errada. Claro que ela não imaginava que seu marido fosse um serial killer, que já tivesse matado uma galera e roubado o dinheiro deles, mas ela começou a achar que ele não era tão rico quanto ele dizia ser. Nessa época, todo mundo do Onslow Court Hotel já o conhecia e eles tinham uma boa reputação por lá, como um empresário bem-sucedido, e com o passar dos anos, ele foi conseguindo se integrar à comunidade dos outros moradores do hotel.
E entre eles está uma viúva chamada Henrietta Helen Olivia Roberts Durand Deacon. Claramente um nome bem grande, então por conta disso ela era conhecida apenas como Olive. Olive nasceu no dia 28 de fevereiro de 1880 em Richmond, em Surrey. A sua família era tão rica, mas tão rica, que o seu nascimento chegou a ser anunciado nos jornais da época. Infelizmente não se tem muita informação sobre a sua vida, mas sabemos que ela era uma sufragista e lutou pelos direitos das mulheres de poderem votar. E em 1918 ela se casou com um capitão chamado Reginald William John Durand Deacon. No fim, os dois nunca tiveram filhos, não era algo assim que eles almejavam muito. E infelizmente, em 1938, Reginald acabou falecendo e em um certo momento de sua vida, Olive decidiu se mudar para o Oslo Court Hotel, que, como eu falei, era um local onde as pessoas costumavam morar, né, pessoas mais velhas e solteiros, e geralmente eram pessoas muito mais velhas e muito ricas. Então era assim um pouco esquisito que John estivesse morando lá, sendo que ele era bem jovem, mas as pessoas só achavam que ele era realmente muito bem sucedido ou que tivesse herdado aí uma super herança bem gorda. E foi assim que Olive conheceu John Hay. E assim como todo mundo, ela também achava que ele era um inventor super bem sucedido, carismático, charmoso, aquela coisa toda. Então, no dia 14 de fevereiro de 1948, ela o chamou para lhe fazer uma proposta. Acontece que ela tinha criado uns protótipos de unhas artificiais, unhas de garota, e então ela queria que John, como inventor, conseguisse fazer com que aqueles protótipos ficassem bons o suficiente para que ela pudesse jogá-los no mercado. E John disse que sim, que ele estava super feliz e que ele queria super entrar nessa jornada com ela. Então, no dia 18, ele chamou ela para conversar e disse que queria ter uma reunião com ela porque ele havia conseguido fazer uns ajustes e achava que estava bem legal, que o projeto era um sucesso. E dessa vez ele até fez uma pilha de documentos falsos onde ela deveria assinar. E nessa época ele já havia mudado de oficina, ele tinha achado melhor alugar um armazém ainda maior, que ficava na Leopold Road. E a esse ponto nós já sabemos exatamente o que acontecia nas oficinas de John. Quando Olive chegou no armazém, ele deu um tiro na nuca dela com o revólver do Dr. Henderson e em seguida colocou seu corpo dentro do barril, onde encheu de ácido sulfúrico. Mas antes, claro, ele pegou todos os seus pertences, suas joias, casaco de pele, para que mais tarde ele pudesse vender e coletar uma grande quantidade de dinheiro. De acordo com ele, novamente ele não sentiu absolutamente nada, nenhum remorso, nenhuma tristeza, nada, mesmo que ele já conhecesse Olive há 4 anos e eles tinham uma relação tão boa e tão próxima que ela chegava a trocar cartas com o pai dele. Mesmo assim, ele disse que as coisas já estavam automáticas, ele não sentia muita coisa, ele não sentia nem prazer em fazer aquilo, que é algo que geralmente serial killers sentem quando eles matam alguém. Ele chegou a sentir uma certa euforia e uma certa ansiedade quando ele matou o William, mas depois tornou algo robótico, de acordo com ele. No dia seguinte, quando Olive, que era uma pessoa bem popular ali no hotel, não apareceu para o café da manhã, muitas pessoas começaram a ficar preocupadas porque ela sempre estava lá, sempre estava conversando com todo mundo e fazendo as suas coisas. Então, como muitos sabiam que ela iria se encontrar com John na noite anterior, eles perguntaram a ele e ele disse que sim, que eles realmente iriam se encontrar, mas que ela nunca apareceu. No dia seguinte, ele até se ofereceu para ir à delegacia com uma outra amiga de Olive chamada Constance Lane, para que eles reportassem o desaparecimento. Ao chegarem lá, eles foram recebidos pelo sargento Lambourne, e então ele questionou John sobre esse tal suposto encontro que ele teria com Oliver exatamente no dia do seu desaparecimento. E como Lambourne não era burro nem nada, ele era um sargento da polícia, ele começou a suspeitar de John praticamente na mesma hora. Ele achou toda a sua história muito esquisita e suspeita. E assim que John e Constance foram embora, imediatamente ele foi dar uma checada nos arquivos de John Haig e foi então que ele descobriu que ele tinha um histórico bem grande com fraude e imediatamente ele começou a investigação. Uma coisa que a gente está bem acostumado a ver em casos de serial killers é que no começo eles são super cuidadosos, cautelosos, tomam
né, cuidado ali com tudo para que eles não sejam descobertos, pelo menos a maioria. Só que depois de um tempo eles começam a ser desleixados. E foi isso que começou a acontecer com John Haig. No começo ele fazia tudo certinho, forjava ali a assinatura perfeitamente, dava uma desculpa um pouco mais elaborada, só que agora o poder tinha subido à sua cabeça. Ele se achava indestrutível, invencível e a pessoa mais inteligente do mundo. E ele tinha 100% de certeza que ele nunca seria pego. Eu conto ou vocês contam? Continuando. Na manhã seguinte, ele voltou até um armazém para que ele conseguisse jogar fora o líquido, a lama que tinha se tornado ali os restos mortais de Olive, e também ver tudo que ele havia conseguido para que ele conseguisse vender e ganhar dinheiro com isso. Só que, para sua surpresa, ele não tinha conseguido tanta coisa assim, em comparação aos itens das outras vítimas. Ele apenas tinha conseguido um casaco de pele que estava manchado de sangue, alguns trocados e uma certa quantidade de joias. E no fim, ele só conseguiu 110 euros por tudo isso. Para piorar tudo ainda mais, lembram de Arnold Burling, o irmão de Rose Henderson? Então, desde o começo, ele não acreditou nas desculpas esfarrapadas de John Haig. Então ele meio que estava começando a fazer ali uma certa investigação ele mesmo, para ver se ele encontrava a irmã. E depois de um tempo ele foi até a polícia e pediu para que eles procurassem por ela, relatou seu desaparecimento e disse que ela precisava ser encontrada para que ela pudesse reivindicar um dinheiro, né, uma herança de família. E quando ele mencionou o nome de John Haig, os policiais imediatamente fizeram a conexão com o caso de Olive Duran Deacon. As coisas não estavam fáceis para John Haig. E felizmente só iriam piorar. No sábado seguinte, a polícia foi até o seu armazém na Leopold Road. E lá eles encontraram um avental de borracha, uma máscara de gás, garrafões de vidro vazios, um revólver que havia sido disparado recentemente e um recibo de lavagem a seco do casaco de pele persa de Olive. Após encontrarem esses itens, os investigadores decidiram fazer uma busca nos arredores do armazém e as coisas que eles encontraram eram minimamente perturbadoras e incriminatórias. Eles encontraram 28 quilos de gordura corporal derretida, uma parte de um pé, alguns outros resquícios corporais e uma parte de uma dentadura. Agora eles tinham o principal suspeito dos casos. Na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, os policiais foram até um Oslo Court Hotel e então pediram para falar com John, dizendo que era apenas mais uma investigação de rotina e que eles precisavam interrogá-lo. No começo, John agiu como se ele estivesse completamente desinteressado e como se ele não soubesse de absolutamente nada sobre o caso, nada sobre onde poderia estar Olive Duran Deacon e muito menos que ele poderia ser o principal suspeito. Enquanto os detetives viam ali qual seria a melhor estratégia para interrogá-lo, ele estava mó tranquilão, ele chegou a dormir, né, tirar um certo cochilo, fumar e ler o jornal. Afinal, para ele, não existia nenhuma possibilidade de que os policiais soubessem de alguma coisa, então ele estava mó paz. Quer dizer, até o interrogatório realmente começar. Quando os detetives começaram a fazer as perguntas ali para ele, ele começou a perceber que eles sabiam mais do que eles estavam dizendo. Mas, de qualquer forma, para John, não importava, ele estava nem aí se eles sabiam de absolutamente tudo, porque para ele tinha ali sua carta na manga, que era o corpus delicti, o corpo de delito. E como ele acreditava fortemente que ele só poderia ser preso se um corpo fosse encontrado, quando ele e o detetive Albert Webb ficaram sozinhos, ele começou a perguntar algumas coisas sobre o que aconteceria se uma pessoa fosse considerada insana. E Albert disse que ele iria para Broadmoor. Eu já falei sobre Broadmoor algumas vezes aqui no canal. E era um hospital psiquiátrico bem forte. Eu acho que ainda existe hoje, na verdade. Ele chegou a ser fechado um tempo, mas depois foi reaberto. E lá tem uma galera da pesada, tipo, vários assassinos, só que pessoas que realmente tenham doenças mentais super sérias. E geralmente quem entra nunca sai. Com isso, John começou a perguntar quais seriam as chances de alguém ser liberado de Broadmoor ou de conseguir sair de lá. E Albert disse que ele não poderia discutir com ele sobre isso. E ele disse o seguinte, quer dizer, John disse o seguinte: bem, se eu lhe contasse a verdade, você não acreditaria em mim. Parece fantástico demais para acreditar. E acreditem ou não, mas depois disso ele começou a contar
tudo o que tinha feito nos mínimos detalhes, como se estivesse orgulhoso dos seus crimes, porque ainda achava que conseguiria sair impune. Ele contou desde os ratos da prisão e o experimento com ácido sulfúrico até o assassinato de Olive Durant Deacon, dando toda a linha do tempo perfeita. Em um certo momento, ele até disse o seguinte: "Vou lhe contar sobre isso. A senhorita Durant Deacon não existe mais. Ela desapareceu completamente e nenhum vestígio dela poderá ser encontrado novamente. Eu a destruí com ácido. Você encontrará a lama que permanece na Leopold Road. Todos os vestígios se foram. Como você pode provar um assassinato sem um corpo?" Então, como eu falei para vocês lá atrás, John não fez uma pesquisa muito profunda sobre o corpus delicti. Como ele não sabia falar latim, ele acreditava que corpus delicti significava sem corpo, sem crime, quando na verdade significa o corpo do crime. Mas, mesmo assim, não é para ser levado ao pé da letra. Esse termo ele se refere mais à necessidade de você provar que existiu um crime antes que alguém seja julgado e condenado por isso, mas como o famoso ditado inocente até que se prove o contrário. Um exemplo é que você pode acusar alguém de roubo de um carro, mas primeiro você precisa provar, com evidências de que um carro realmente sumiu e que um carro foi roubado. E acontece da mesma forma para um assassinato. Antes de alguém ser julgado e condenado por assassinato, em caso de homicídio, você precisa provar que primeiro teve um assassinato, mas isso não significa literalmente que você precisa de um corpo para isso. Você só precisa de evidência o suficiente que levem a isso. Tanto que existem vários casos onde as pessoas nunca foram encontradas, mas tem, todas as provas possíveis e imagináveis que possam existir, que aquela pessoa está morta e que tal pessoa é a culpada por isso. E isso John não fazia a menor ideia. No dia 1º de março, alguns patologistas forenses foram até o seu armazém e começaram a coletar várias evidências com o auxílio de luvas de borrachas bem grossas, para que eles pudessem se proteger do ácido residual. E depois de um tempo, eles encontraram vários fragmentos de restos humanos, especialmente ao redor da propriedade e nos ralos. Além do que eles já haviam encontrado da primeira vez, eles também encontraram 18 fragmentos de ossos, mais gordura corporal humana, um recipiente de batom, uma alça de bolsa e um par de dentaduras em perfeito estado. E mais tarde, os patologistas conseguiram reconstruir o pé que haviam encontrado e ele coube perfeitamente dentro do sapato que eles também tinham encontrado no mesmo local. No dia 1º de abril de 1949, John foi para o condado de Sussex para ser ouvido pela primeira vez e ele estava super feliz, sorridente e contando piadas durante a audiência. E tudo isso porque mesmo que o seu primeiro plano tivesse falhado, ele tinha outro plano. Claro que ele tinha outro plano. Ele queria alegar insanidade para que então ele pudesse ficar pleníssimo o resto dos seus dias dentro de Broadmoor, porque na mente dele ele achava que lá seria o paraíso. Durante essa preparação para o processo, ele falou com vários psiquiatras e começou a criar ali sua defesa, onde ele começou a falar sobre os pesadelos que ele tinha desde a infância. Em diversas ocasiões, ele falou sobre o fato de beber sangue por conta da floresta, onde forçavam ele a beber sangue e que era uma forma apenas de... Era meio que um impulso dele sobre aquilo e não porque era uma coisa que ele realmente queria fazer. Ele meio que estava sendo compelido pela sua própria mente. O que, por sinal, nós nem sabemos se era realmente real ou não o fato de que ele bebia o sangue de suas vítimas. Muitas pessoas acreditam que não é real e que, na verdade, ele inventou tudo isso apenas para parecer completamente insano. Tanto que os próprios psiquiatras não caíram no seu joguinho e para eles parecia como se ele tivesse pegado um livro de psicanálise, estudado tudo muito bem e depois meio que começado a falar as coisas que ele achava que acontecia na mente de uma pessoa insana. E não parecia nem um pouco como se ele realmente estivesse vivendo tudo aquilo e que ele realmente tivesse problemas mentais. E além de muitos acharem que ele não bebia o sangue das pessoas, das vítimas, muitos também achavam que todo esse sonho da floresta de sangue e da pessoa forçando ele a beber o sangue também era mentira e que tinha sido mais uma tentativa de fazer com que ele parecesse louco. Mais tarde foi revelado que John tinha feito amizade com um funcionário do hospital psiquiátrico de Sussex e que ele tinha passado horas fazendo perguntas sobre os detalhes de várias doenças mentais, o que novamente só provava que ele estava estudando e se preparando muito bem para suas audiências no tribunal.
Mas no fim, nada disso importou, porque o júri levou apenas 15 minutos para considerá-lo culpado de todos os assassinatos. Após dar o veredito, o juiz chegou a perguntar para ele se ele tinha algo a dizer, e ele disse que não tinha nada, que ele estava de buenas. E com isso, John George Hay foi condenado à pena de morte, onde ele seria executado por enforcamento. Enquanto ele estava no corredor da morte na prisão de Wadsworth, aparentemente ele perguntou aos guardas se ele poderia fazer um teste da sua execução para garantir que nada desse errado no dia da sua execução, o que obviamente foi negado. No meio tempo, enquanto ele estava lá no corredor da morte, ele fez várias e várias entrevistas, principalmente com os jornais que estavam financiando seu julgamento, e ele também enviou várias cartas para sua noiva, Barbara Stephens, e também para os seus pais. Os seus últimos dias de vida foram gastos com ele se certificando que ele entrasse para a história como um vampiro que aperfeiçoou a maneira de encontrar as suas vítimas e que usar as suas habilidades de falsificação para roubar todo o dinheiro não tinha muito a ver com isso. Porque ele chegou a dizer que a sua motivação não era dinheiro. Ele também chegou a receber funcionários do museu Madame Tussauds para que eles pudessem fazer ali um molde de cera. E mais tarde, no dia seguinte à sua morte, esse molde, a sua estátua de cera, realmente foi colocada no museu e ela estava usando roupas que o próprio John forneceu a eles. E óbvio que nos últimos dias de sua vida, ele não deixaria de ser controlador. Acreditem ou não, ele chegou a falar com o diretor da prisão para que ele conversasse com o carrasco, a pessoa que iria matá-lo na execução, para que ele pudesse confirmar o seu peso, para que ele soubesse o peso correto e que tudo corresse perfeitamente, porque pelo fato de ele ser uma pessoa muito ágil, as pessoas acreditavam que ele pesava menos do que ele realmente pesava. Novamente, obviamente, o diretor da prisão não deixou ele conversar com o carrasco por motivos óbvios, então ele disse que ia dar tudo certo, que ele passaria o peso correto de John para que a execução ocorresse de forma correta. E no dia 10 de agosto de 1949, John George Hay foi executado. Até hoje existe uma exposição especial no Museu de Londres sobre ele, onde tem toda uma coleção com seus pertences no Black Museum da New Scotland Yard, incluindo as suas luvas e o avental que ele usou para se proteger das queimaduras de ácido, juntamente com as dentaduras de Olive Durand Deacon e o revólver do Dr. Henderson. E todo o seu caso foi gigantesco na época e ele se tornou um dos serial killers mais notórios da Inglaterra, principalmente por conta do método não convencional que ele encontrou de se livrar de suas vítimas. E por incrível que pareça, sim, ele tinha fãs, sendo todas elas mulheres. Durante todo o seu julgamento, tinham várias mulheres do lado de fora do tribunal, torcendo para que ele não fosse preso. O que é surreal. Eu sei. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso vocês também tenham uma história real de algum caso criminal que aconteceu com vocês, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E é isso, até semana que vem!